A paz do Senhor a todos, aqui missionário Vini Silva com mais um vídeo. Eu ia fazer uma live, mas eu fiz duas tentativas de trazer esse estúdio como live, em live, e as duas vezes a live caiu, uma coisa inédita, né? Fiz à tarde, caiu, depois eu fiz à noite, caiu. Então eu resolvi agora fazer um vídeo, mas se você tiver alguma dúvida, você é só botar nos comentários e eu respondo para você, tá? Não vai ter o chat, porque é um vídeo, mas é só você botar a sua dúvida no comentário e eu te respondo. Esse vídeo é para tirar a dúvida que milhares ou milhões de pessoas têm, quem realmente matou Jesus. Porque as religiões todas dizem que foram judeus. Né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, criança, que eu era católico, a religião católica dizia que foram judeus que levaram Jesus à morte. Mas será que foi mesmo? Então, esse vídeo seria um complemento da live que eu fiz uma semana atrás, que está aí na playlist Lives, que é Por que devemos amar Israel e os judeus? Se você vê o estudo que está nessa live e depois ver esse vídeo, você vai ter a total compreensão dos fatos reais, verdadeiros, dos fatos bíblicos. Porque, como eu disse, os homens dizem muitas coisas, as religiões dizem outras coisas, mas o que me interessa é a verdade da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. A verdade não está nos homens, mesmo eles sendo intelectuais, filósofos, líderes religiosos. Não, a verdade não está em pastor, não está em bispo, não está em padre, não está no Papa, não está em nenhum outro líder, né? Mas sim na Bíblia Sagrada. A gente estuda a Bíblia através da Bíblia, e não através do escrito dos homens. Porque muitas vezes o escrito dos homens são achismo, é aquilo que eles acham, a conclusão que eles chegaram, a conclusão pessoal. E conclusão, achismo, cada um tem o seu. Eu não sou um pregador de achismo, e sim da Bíblia Sagrada das Escrituras. Foi para isso que eu vou me preparando há mais de 40 anos, para poder pregar a Bíblia, ensinar e com a revelação de Deus. Então, eu vou começar aqui explicando justamente isso, o que diz respeito a você ter a revelação de Deus. Porque a Bíblia não é um livro escrito por homens, mas, segundo de Pedro 1, diz que ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro que não foi escrito pelo dedo de Deus carnal, mas foi inspirado totalmente por ele. Diz que homens santos, que foram os apóstolos, os profetas, os patriarcas, escreveram as Escrituras inspirados pelo Espírito de Deus e não pela mente deles. Então, eu quero começar aqui, para que você entenda a anotação que eu fiz dos versículos, que eu gosto de tudo que eu falo comprovar com a Bíblia, para que você não ache que é coisa minha. Né? Não interessa a ninguém aquilo que eu acho, o que interessa é aquilo que Deus afirma, porque a verdade absoluta provém de Deus. Então, as coisas de Deus, em primeiro lugar, ela tem que ser discernida espiritualmente. Né? A Bíblia diz que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não com os olhos carnais ou com o pensamento da carne, e nem com as filosofias humanas, e sim espiritualmente. 1 aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 10, diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Espírito com E maiúsculo, e toda vez que você lê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo, e com E minúsculo se refere ao Espírito do homem. Deus com D maiúsculo se refere ao único Deus existente, que é o Deus Criador. E Deus com D minúsculo é os vários deuses que os homens criam, através das suas mitologias. Então, o apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios 2, no versículo 10, ele diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ou seja, a revelação das coisas de Deus, principalmente no Novo Testamento, vem através do Espírito Santo. E diz, porque o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito, com E minúsculo, o Espírito do próprio homem?
que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, olha aí, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, Paulo já está dizendo, se você quiser conhecer os mistérios de Deus, eles têm que ser revelados através do Espírito Santo de Deus e não pela sabedoria humana. Por mais sábio que o homem seja, ele é homem, ele é humano, e por ser humano ele é limitado. No versículo 14, Paulo continua falando. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não tem como compreender, por mais sábio que ele seja, né? Porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu falo de uns poucos testemunhos ou coisas sobrenaturais que eu já vi, muita gente ri, me chamam de mentiroso, porque são homens naturais e eles não conseguem compreender as coisas de Deus. Isso é normal. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. E como é que se consegue ter a mente de Cristo? Como é que se consegue ter a revelação? Através do Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe a revelação das coisas de Deus. E como é que se faz para ser batizado com o Espírito Santo? Primeiro, você ter amor pelas coisas de Deus, você se dedicar a Deus e você ser fiel ao Senhor Jesus. Porque o batismo no Espírito Santo não é o homem que faz. Ele pode desejar, mas ele só acontece quando Deus quer, quando Jesus envia o Espírito. Diferente do batismo nas águas, que você toma a decisão, você vai lá e se batiza. Mas o do Espírito, que é o selo da salvação, é só quando o Senhor envia o seu Espírito. E ele não envia o Espírito Santo para quem vive no pecado ou para quem é infiel a ele, a Jesus. Então, qual a diferença entre o homem natural e o homem espiritual? Aí ele diz, a pessoa natural não consegue compreender a Deus nem os seus caminhos. Pelo contrário, só depende do seu raciocínio humano ilimitado. O homem espiritual, ele apresenta-se como uma pessoa regenerada. Isto é, que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus. Ele tem o discernimento, a capacidade de distinguir o que é do bem e o que é do mal em si e em sua volta. Quem tem o discernimento de Deus não cai facilmente em armadilhas, porque consegue compreender as verdades espirituais. Ele vê a intenção por trás das ações. Né? Então, ele não cai porque ele tem o Espírito de Deus nele. O Espírito de Deus passa a habitar em você, passa a te guiar. Lá em 1 Samuel 10 diz que o Espírito de Deus, quando entra na pessoa, ele transforma essa pessoa, ele muda essa pessoa. A pessoa é mudada pelo Espírito de Deus. Não é ela que muda, é o Santo Espírito de Deus que muda a pessoa. Então, aquela pessoa que ama a Deus e a Jesus, a revelação chega a ele, porque o Novo Testamento ele é mais complicado que o Velho. Precisa realmente de você orar, pedir a Deus para abrir o teu entendimento, para que você receba a revelação de Deus. E eu vou te provar isso aqui. Então, lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 10, no Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, diz assim: então se aproximaram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: por que falas por meio de parábolas? Né? Jesus estava pregando ao povo e falando muitas parábolas. E eles ficaram curiosos com aquilo e perguntaram: Senhor, por que tu fala em parábolas com o povo? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois aos que têm se lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que têm lhe será tirado.
Por isso falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia do profeta Isaías. Ouvireis com o ouvido e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder. Que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curado. Então Deus é ruim, Deus agrada a uns e outros não. Não, Jesus está falando, que ele fala por parábolas, para que aqueles que fecharam o coração para ele, aqueles que foram rebeldes, aqueles que foram desobedientes, aqueles que não quiseram saber nem de Deus nem de Jesus, não entendam. Porque o reino de Deus ele foi feito para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que querem estar com ele, para aqueles que têm amor verdadeiro por ele, e não para os infiéis. O reino de Deus não tem infiel. O reino de Deus é um local de paz, não pode ter intrigas dentro do reino de Deus. Então, ele é bem claro. Por que não chegou a revelação a eles? Porque o coração deles está endurecido. Não quer saber, não é uma conversa que agrada. E tem muitas pessoas assim. Ela quer saber dos bailes funk, dos pagodes, dos axés, de tudo, menos da palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda. Então, Deus não pode revelar as coisas, os mistérios do reino a essas pessoas. Então, é por isso que muitas pessoas atacam a Bíblia, atacam Deus, atacam Israel, porque eles não conhecem. Não, mas eu li também, mas Deus não te revelou. É incrível isso, eu não sei explicar como é, mas tem coisas que eu leio e é tão claro, tão óbvio, eu e milhares, milhões de pessoas, e outras pessoas nem a mesma coisa e não conseguem compreender. É incrível. Isso realmente você vê que é algo espiritual, é algo maior, superior. Porque é algo que é tão fácil de entender para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que não têm prazer nas coisas de Deus, parece ser algo super difícil. Daí dizem, a Bíblia tem contradições, quando não tem nenhuma. Não existe contradição na Bíblia. É porque eles não compreendem. Então, quando se ama Jesus, quando se é fiel a Jesus, quando se busca conhecer a verdade, quando você tem prazer em Deus, clama a Deus, busca a Deus de todo o seu coração, aí Deus derrama sobre você a revelação. Deus abre a tua mente e você começa a compreender. Eu estou há 42 ou 44 anos no Evangelho e até hoje eu leio todo o Novo Testamento uma vez por mês, já li a Bíblia toda umas 12 vezes, e leio todo o Novo Testamento uma vez por mês, 5 anos de teologia, 4 anos de história, 4 anos de seminário, e ainda eu choro quando eu vejo revelações, quando eu leio a Bíblia. Não tem muita, mais ou menos uma semana, eu ouvindo pelo celular, eu comecei a chorar porque algo me foi revelado ali que nesses anos todos não tinha sido. Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é algo mágico, é algo realmente de Deus, é algo lindo de você ler e estudar. E quando Deus te revela, é maravilhoso. Então, Marcos 4,11, também Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, né? Marcos 4,11, diz, na verdade, não é Novo Testamento, é Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são evangélicos. Mas, como eu estou falando aqui para a maioria que não entende, é Novo Testamento. Que o Novo Testamento mesmo ele vai começar lá pelo capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo se decide aí realmente cumprir o seu ministério que foi dado a ele, que é pregar para nós, gentios e não judeus. Então, ali realmente começa um novo pacto, um novo testamento. Mas aí já assuntos teológicos que não interessam, teológicos que não interessam muito. Enfim, Marcos 4, quer dizer, não interessa nesse momento. Marcos 4,11 diz assim, Jesus falando, e ele lhes disse, a vocês foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Veja, a vocês foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, a eles não. Então, tem pessoas que foi dado conhecer
os mistérios, aquelas coisas entre linhas que os outros não percebem, e a outros não. E os motivos eu já falei aí, né? A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. E Deus não vai perdoar porque são filhos do diabo, são joio, são pessoas que atacam o evangelho, são pessoas que não têm amor por Jesus, são os chamados anticristos. Então, Jesus está falando, a eles não foi dado conhecer, então, mesmo eles vendo, eles não percebem. Sabe, é como você estivesse numa sala ali com 10 pessoas e você não percebe que tem a 11ª ali no canto, porque Deus não permitiu. Então, Deus está falando, ainda que eles vejam, eles não percebem. E ainda que escutem, eles não entendem. Eu sei que tem pessoas que não vão entender aqui. Por isso que eu falo, deixa no comentário a sua dúvida, que eu costumo ser bastante didático. E se Deus fez você chegar aqui para fazer uma pergunta, é porque Ele quer que você entenda. E eu estou aqui com toda a boa vontade, porque eu amo o Evangelho e amo pregar a palavra de Deus. Então, tudo isso foi para você entender por que tem pessoas que, por mais que você explique, elas dizem, não, judeus mataram Jesus. Não, ninguém matou Jesus. Jesus veio ao mundo para isso, para morrer. O plano da salvação, ele já estava feito antes mesmo do mundo, do planeta Terra ser formado. Isso é um plano da salvação que Deus criou, porque o homem se vendeu ao diabo, deixou o pecado entrar nele, e esse foi o plano que Deus criou para salvar o homem da condenação eterna. Portanto, ninguém matou Jesus, ele se deixou matar. E você vai entender isso agora através da Bíblia, não através de mim. Vamos lá. A morte de Jesus foi profetizada em vários livros da Bíblia. Isaías, Salmos, profeta Zacarias, todos no Velho Testamento, 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, eles já profetizaram isso, ou seja, já era plano, já estava profetizado. Não foi algo que aconteceu, resolvemos agora que Jesus vai morrer. Jesus, quando veio ao mundo, ele já sabia que ele ia morrer. E já sabia que iria ressuscitar. Tanto que ele falou para os discípulos, quando eles foram no templo, olha que lindo templo, Pedro falou, Jesus falou, esse templo vai ser destruído, mas 3 dias depois será reconstruído. Aí o pessoal começou a rir, porque não entenderam. Acharam que Jesus estava falando do templo de Jerusalém, e eles pensaram, como que em 3 dias esse templo vai ser construído se ele levou décadas e décadas para ser levantado? É que Jesus estava se referindo a ele é o templo. E ele seria morto, mas 3 dias depois ia ressurgir. Então Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus não foi pego de surpresa em nada. Ele já sabia disso tudo. Então eu não vou ler tudo para não ficar muito grande. Está batendo 6 horas da tarde, 18 horas desta segunda-feira. Então, lá em Isaías 53, do versículo 1 a 8, se você quiser, anote os versículos, depois abra a tua Bíblia e leia. Isso é uma maneira de você estudar e gravar. Isaías 53, a partir do versículo 1, fala da morte expiatória de Jesus. Isaías 50, versículo 6, previu que Jesus seria escarnecido, cuspido e ferido. Em Isaías 25, 8 e Isaías 26, 19, Isaías ensina que Jesus iria ressuscitar. Tudo previsto, tudo profetizado, e Jesus veio para cumprir as profecias sobre ele. O Antigo Testamento são as profecias que se cumpriram no Novo. Lá tem o Salmos 22, e é no plural mesmo que fala, viu? O Salmos 22 tem uma passagem interessante que fala sobre as últimas horas de Jesus na terra, quando ele seria crucificado. Então, logo no versículo 1 do Salmos 22, transmite as palavras que Jesus iria falar na cruz.
Deus meu, por que me desamparaste? Então, a última profecia que foi feita para Jesus foi que ele iria ter sede e iriam dar fel no lugar de água para ele. E se cumpriu. Quando Jesus, na cruz, ele teve sede, pediu água, molharam uma esponja no vinagre e deram para ele. Quando se cumpriu a última profecia sobre ele, o que ele fez? A Bíblia diz que ele rendeu o espírito dele. Ele rendeu. Ninguém matou. Ele entregou o espírito dele. E ele disse: Deus, está tudo consumado. Porque ali se consumou a última profecia a respeito dele. Então ele rendeu o espírito para poder descer ao inferno, pregar as ovelhas dele que estavam lá, porque antes de Jesus todo mundo ia para o inferno, porque estava todo mundo perdido no pecado original. Jesus tirou as ovelhas dele, não todos, e ali foi estabelecido o novo pacto, o Novo Testamento. Diz que ele arrancou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Ali Jesus venceu a morte e venceu o inferno. Hoje o diabo, Satanás, não tem nem a chave da casa dele, porque Jesus arrancou. Hoje só vai para o inferno quem Jesus permite, e não mais quem o diabo manda. Antes o diabo enviava, hoje não. Hoje ele não tem mais poder nenhum, nem autoridade, porque Jesus pagou o preço. Jesus cumpriu a missão dele de vir morrer pela humanidade, como dizem as religiões? Não. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos dele, pelas ovelhas dele, e aqui tem vídeos e lives aqui explicando isso. É só você procurar pelo título. Zacarias, também, profeta Zacarias, Zacarias 12:10, profetizou que Jesus seria crucificado, mas oraria por seus inimigos. Em Zacarias 9:14 diz, profetizou que na segunda vinda de Jesus os mortos seriam ressuscitados, isso ainda vai acontecer. Por isso que lá, perto da entrada do portão oriental, do portão dourado, que está fechado, mais uma profecia que se cumpriu, que diria que esse portão, um dos portões de Jerusalém, esse não seria aberto só quando Jesus voltasse, é o portão que dá de frente para o Monte das Oliveiras. E esse portão está fechado até a data de hoje. Ele só vai abrir quando Jesus voltar. O que eles fizeram ali? Fizeram um cemitério. Tanto os muçulmanos como os judeus. Porque eles creem na profecia de Zacarias, que Jesus vai ressuscitar os mortos. Então eles serão os primeiros a serem ressuscitados quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, porque da mesma maneira que ele subiu ali, ele vai descer por ali. E tanto os muçulmanos acreditam nisso, o que eles fizeram? Construíram primeiro o cemitério, porque é proibido um rabino atravessar um cemitério. E Jesus era um rabino, né? Chamavam ele de Rabone, ou Raboni, meu rabino, meu mestre, meu senhor. E Zacarias também diz que a morte de Jesus foi uma decisão voluntária, motivada pelo amor. Ele morreu para expulsar Satanás, para reivindicar o caráter de Deus e para destruir as obras do diabo. Ninguém matou Jesus, nem o diabo, nem os romanos e nem os judeus. Um grupo de judeus, na hora que Pilatos falou quem que vocês querem que solte, eles preferiram Barrabás, um grupo de judeus, e mesmo assim instigados pelo o sumo sacerdote da época, que mandou que eles gritassem por Barrabás. E eles, com medo do sumo sacerdote, porque ele tinha poder para prender e para matar, eles escolheram Barrabás, um grupo de judeus daquela época. A Bíblia diz que nem todos os judeus serão salvos. Um remanescente deles serão. Hoje nós temos judeus messiânicos, são milhares e milhares, rabinos, ou seja, judeus que creem em Jesus como Messias. Eu mesmo frequentei várias vezes uma igreja aqui no Rio, em Copacabana, num prédio, uma sala grande, que era uma igreja evangélica só de judeus, todos com a quipá na cabeça,
mas que creem em Jesus. Tem sinagogas enormes no Brasil que creem em Jesus. E Jesus disse que ele próprio, Deus disse que ele próprio iria fechar o coração dos judeus, para que eles não compreendessem a respeito de Jesus, para que a salvação chegasse a nós, aos gentios. Então foi graças aos judeus fecharem o coração, que a salvação chegou a nós. Mas eles de modo nenhum foram culpados pela morte de Jesus. Jesus veio para isso. Tanto é verdade que Pedro, que era judeu, Pedro chega para Jesus e fala, quando Jesus diz para eles que ele teria que ir a Jerusalém para morrer, Pedro disse, não, de modo nenhum o senhor vai fazer isso. O que Jesus falou para Pedro? Sai de perto de mim, Satanás, porque você está com os olhos carnais. Eu vim para isso, é para isso que eu vim. Então ali Satanás estava em Pedro tentando impedir Jesus que se entregasse à morte para poder cumprir o plano da salvação. Portanto, nenhum ser humano, nem mesmo o diabo, matou Jesus. Ele veio para isso e ele se entregou por amor às suas ovelhas. Então, João 19:10 está escrito isso. Pilatos, diante de Jesus, falou assim: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E o que Jesus respondeu? Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Deus que deu autoridade para Pilatos crucificar Jesus, porque era plano de Deus. Mateus 26:53 diz: ou imaginas tu que eu, nesse momento, não poderia orar a meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? Se Jesus quisesse, ninguém tocaria nele, mas a salvação não chegaria a nós, e todos nós estaríamos condenados ao inferno. Então, Jesus já veio ao mundo para morrer, ninguém entregou ele à morte. João 18:36 diz também, ao que lhes afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Então ninguém impediu que Jesus fosse preso, que ele fosse crucificado e morto, porque é para isso que ele veio. Então, se você tinha esse conceito errado, que as religiões humanas, e todas as religiões, ou foram criadas por homens ou pelo próprio diabo, porque nem Deus e nem o Senhor Jesus criou religião alguma, nem evangélica, nem protestante, nem católica, nem islâmica, nem budista, nem a indiana, nenhuma religião foi criada por Deus. Deus, ele diz que a única religião que agrada a ele, a única, é você ajudar e socorrer as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. A religião de Deus é a caridade, não é nenhuma dessas que existem aí. Algumas são mesmo do diabo, porque pregam totalmente contrário à palavra de Deus. Então, só tem um que tem interesse em destruir o povo judeu, é o diabo. Ele é o único interessado em destruir o povo de Deus. E ele está trabalhando para isso. Sempre trabalhou, mas Deus é com o povo de Israel. Mesmo ele estando em rebeldia, mas Deus fez um plano. Deus fez um acordo com o rei Davi, com Abraão, com Moisés, com Jacó. É só você ler. Eu vou deixar aqui, né? Só você ver essa live que foi feita semana passada, porque devemos amar Israel, o povo judeu, que você vai compreender por que os judeus, mesmo em rebeldia, parte deles será condenada, mas parte não. Por que não? Mesmo a Bíblia dizendo que eles estão rebeldes contra o Evangelho, por causa do acordo que Deus fez com o rei Davi e com Abraão. E Deus, aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Se ele promete algo com alguém, ele vai cumprir até o fim. Tá bom, pessoal? Então, só para esclarecer você,
para que você não incorra mais no pecado de odiar os judeus. Hitler já fez isso. Então não seja imitador de Hitler. Não odeie os judeus, mesmo que eles não creiam em Jesus. Porque se eles não creem é porque Deus fechou o coração deles. Tudo provém de Deus. O plano é de Deus. O reino é de Deus. O mundo é de Deus. O universo é de Deus. E é Ele que faz todas as coisas. E Deus sabe o que Ele está fazendo. Não tente entender a mente de Deus, porque você não tem capacidade para isso. Em Deuteronômio diz que as coisas que Deus revelou pertencem a nós, mas coisas que Ele não revelou pertencem somente a Ele. E muitas coisas Deus não revelou. Só cabe a nós amarmos a Deus e ao Senhor Jesus e entender que tudo que Ele faz é santo e é por amor. Bom, pessoal, ame o povo judeu, deseje o bem deles, como se tem que desejar o bem dos palestinos, o bem dos alemães, dos brasileiros, dos japoneses, de todo mundo. Do povo do Irã, que não tem culpa de ter uma liderança movida pelo diabo. Lá existem mulheres, crianças, homens de bem, como tem todo mundo. Nós temos que orar para que o amor de Deus seja derramado no coração de todos os seres humanos, independente da sua crença, da sua etnia, da sua raça, da sua ideologia política, do seu gênero, porque só existe uma raça, que é a raça humana criada por Deus. Só Jesus foi gerado, o resto, profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, os líderes muçulmanos, budistas, Maria, todos nós fomos criados. Só Jesus foi gerado. Por isso, somente a Jesus toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe você que tem amor pela palavra dele. Não deixa de curtir, deixa um joinha e deixe seu comentário. Tá bom? Eu volto a qualquer momento aí com outro vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço, vou nessa.